tratar sobre meritocracia. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Não tenho culpa se ela não tem um pai que oferece emprego pra ela! Essa nova matriz ideológica nascida no século XX que equipara, ou pelo menos coloca diretamente proporcionais, mérito e poder. O conceito tomou conta hoje do poder político hegemônico brasileiro e é base de referência para justificar desigualdades sociais e, claro, para demonizar políticas de distribuição de renda, de criação de cotas ou de qualquer outro princípio de reparação social ou de produção de justiça democrática. Então, a base desse assunto mexe com boa parte das matrizes ideológicas polarizadas brasileiras e demanda um olhar muito cuidadoso para entender a forma como esse conceito nasce lá nos anos 50 do século XX e vem se deturpando, se retorcendo até chegar ao século XXI como uma espécie de culpabilização da pobreza ou de culpabilização da vítima. Sua vida não presta porque você não merece que ela preste. Ou você é pobre porque você não merece os luxos promovidos pelo capital. Você não tem privilégios porque o seu esforço, o seu trabalho, o seu talento, a sua inteligência não foram capazes de produzir isso. Ou se você quer sair dessa vida, basta que você queira e que você trabalhe o suficiente para que isso aconteça. Para ser sincero, inclusive, esse discurso da meritocracia é tão forte nessa estrutura de poder contemporânea e na nossa formação ideológica que ela vai desde a estrutura de poder político, né, na extrema-direita que nós convivemos hoje, que nós produzimos para lá, passando pelo sistema escolar, que nivela você pelos resultados que você obtém em provas, que avaliam exclusivamente habilidades intelectuais, você sabe bem, e desconsidera qualquer outra variável. É só o seu mérito, ou seja, sua inteligência, sua habilidade cognitiva avaliada num pedaço de papel. Se o seu pai ganha 20 mangos diários, quanto ganha por mês? Uns 3.500, 1.800 mangos, mais ou menos. 20 mangos diários por 30 dias são 600 mangos mensais. Mas é claro, você não conhece a multiplicação. E você não conhece os trambiques do meu pai. Da mesma forma que isso passa também a ser base de um conformismo diante das desigualdades, da realidade do crime ou de boa parte do cenário de subhumanidade que uma camada expressiva da população é colocada. Você é pobre, miserável, passa fome, morde, sei lá o que, de desastre natural, de acidente de carro, porque você não teve mérito suficiente para que a sua vida fosse melhor, porque você não estava na hora certa e no lugar certo. Você já deve ter visto isso aí, minha senhora, até em propaganda de coach por aí, com certeza, né? Associando trabalho duro, perspectiva, sagacidade e habilidade a bons resultados. E considerando, claro, né, que os que são excluídos do processo o são porque não fizeram o suficiente. A situação chega a ser tão dramática, para você ter uma noção do tamanho da questão que a gente está mexendo, que há inclusive quem culpe quem tenha morrido a partir da imensa pandemia e da crise sanitária em que nós nos metemos nos últimos tempos, considerando que as pessoas que acabaram assim, né, sequeladas, mortas, né, prejudicadas pela pandemia, acabaram sofrendo assim porque não se esforçaram bastante por outra realidade, né? É culpa delas, é culpa delas. Então, a gente precisa entender que distorção é essa dentro
da realidade social brasileira. Como chegamos a considerar essa associação entre mérito e poder como uma das mais influentes no século XXI. E eu não vou, você me desculpe, mas eu não vou, nesse momento, ser isento, porque é quase impossível você considerar que meritocracia seja um processo de avaliação justa, né? Pode ser qualquer coisa menos justa. Então, sim, eu pretendo expor todos os podres da construção desse conceito. Na verdade, o conceito nasce em 58, começa a ser discutido em 58, então a percepção disso é muito recente, né? Pelo Michael Young. O Michael Young é autor de uma distopia, a semelhança de Huxley, a semelhança de George Orwell, de tantos outros com os quais nós convivemos nos nossos estudos, sobre uma sociedade pautada em mérito. De como seria uma sociedade pautada em mérito, só avaliada em habilidades intelectuais cognitivas, por exemplo. E na discussão do Michael Young, lá em 58, a ideia é de que avaliar pessoas a partir disso, desconsiderando o imenso sistema de classes do qual nós viemos, desconsiderando a concentração de renda e a reprodução social que isso produz, desconsiderando as relações individuais de, claro, manipulação, de beneficiamento por terceiros, de todos os outros fatores que determinam a posição em sociedade em que nós estamos, como isso era, na verdade, a tradução de abuso. Isso são palavras do Michael Young, de abuso de uma elite, né, autocrática, eu escrevendo ético, de uma elite autocrática, ou seja, um sistema que só beneficia os grupos elitizados e não leva em consideração a ampla gama de fatores que compõem essa sociedade. Então, o Young discute lá no século XX, meados do século XX, o quão perverso seria esse olhar para a sociedade. Ele imagina a sociedade britânica em 2033. E nós chegamos à sociedade brasileira em 2020, sustentando a distopia de Young. Young aqui discute, naquele momento, como isso seria negativo, como meritocracia seria um fator perverso, né? Uma sociedade de pesadelo, nas palavras dele. E nós trouxemos isso para o século XXI como um elemento positivo, como um elemento saudável. Então, houve uma distorção profunda da distopia promovida ou discutida, criticada lá no meados do século XX, para um valor de prestígio para o século XXI. Nós estamos em pleno século das inversões de valores, né? Essa foi uma delas, de uma ideia de abuso para um sistema de beneficiamento, né? Vamos dizer que esse modelo sustentado dentro dessa lógica meritocrática deixa de levar em consideração todos os amplos fatores sociais que nos compõem enquanto indivíduo. Quem é você por trás dos resultados e da percepção de vida que você tem? Você é resultado da família que você teve, das condições econômicas a que a sua família esteve exposta, ao lugar onde você nasceu, ao nível de desenvolvimento econômico, político e social do país em que você vive. Você é resultado das influências ideológicas que estiveram presentes na sua vida, do contato ou não com formação intelectual desde a sua primeira infância, das influências violentas ou não dos laços afetivos e íntimos estabelecidos por você desde o primeiro momento em que você respirou nesse mundo. Você é resultado da sua história, você é resultado do século, do ano e das contingências políticas
políticas em que você está. Você é resultado desse professor aqui que está falando na sua cabeça. Você é resultado de uma subjetividade cultural muito ampla. E uma subjetividade cultural tão ampla que eu poderia ficar aqui o resto desse tempo só elencando a quantidade de influências que te compõem enquanto indivíduo. E todas essas influências que te compõem enquanto indivíduo te colocam no lugar onde você está, determinam o conhecimento que você tem, determinam as habilidades que você tem de marcar um X numa prova e acertar, determinam o acesso privilegiado a conteúdos como esse que eu estou produzindo e te oferecendo, proporciona a habilidade de comunicação sofisticada, altamente sofisticada, essa para a qual eu estou te treinando. Ou seja, é toda essa subjetividade como se nós estivéssemos lidando com o modelo atômico de Bohr que determina a pessoa que você é. Você, enquanto indivíduo, inevitavelmente é composto e influenciado por todas essas variáveis que circulam a sua existência. No momento em que você defende ou que essa matriz de meritocracia é defendida, toda essa subjetividade cultural é eliminada, é negligenciada e substituída por uma perspectiva plana que associa simplesmente intelectualidade, que associa simplesmente esforço, sem entender essa ampla gama de fatores que te compõem enquanto indivíduo. Então, é como se nós saíssemos do modelo atômico de Bohr e retrocedêssemos para o modelo de Dalton, como se a sua existência fosse sólida, indivisível e não influenciada por essa gama de valências, por essas múltiplas, inúmeras, inomináveis e inquantificáveis camadas de valência que determinam o indivíduo que você é, para associar só essa dinâmica de trabalho, como se trabalho fosse um fator isolado e não uma variável de uma equação extremamente complexa. Então, nós saímos de Bohr e caímos em Dalton. Olha como nós estamos, de fato, voltando, né? Então, essa matriz meritocrática acaba obedecendo a um sistema forte de simplificação da observação do indivíduo. Você está entendendo por que eu me sinto incapaz de trazer uma defesa da meritocracia? Porque meritocracia é um modelo burro. Eu não consigo defender o modelo estúpido, né, antiquado, atrasado, que não leva em consideração a ampla complexidade de formação de um indivíduo. Você não precisa ser um gênio, nem um doutor em sociologia, para entender essa ampla complexidade de fatores. Se hoje você tira 700 ou 1000 numa redação, isso não diz respeito só à sua habilidade intelectual. Isso diz respeito a todos os fatores, desde o primeiro suspiro que você deu nessa terra, que determinam a pessoa que você é. Isso tem a ver com a sua família, tem a ver com a sua renda, tem a ver com o seu sono, tem a ver com a sua alimentação, com as oportunidades que você recebeu ao longo da vida. Obviamente tem a ver com o seu gênero, com a sua cor e como esses fatores determinaram os acessos que você tem hoje. O modelo meritocrático é uma simplificação burra, né, para considerar que inteligência é esse sólido, indivisível e não influenciável. Nessa simplificação, eu vejo aqui um laço forte do que eu já denominei várias vezes como efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger tem sido uma movimentação social extremamente comum nessa tendência
a simplificação forçada, a traduzir o que é uma realidade instável, como é essa da subjetividade cultural a que eu estou me referindo, a um dogma fácil de ser reproduzido, no sentido de, sei lá, no pain, no gain, né? Sem sacrifício, sem resultado, sem ganho, sem dor, sem ganho, que é uma tradução da meritocracia. É fácil, é confortável e elimina todas essas camadas de valência de difícil apreensão. Ou seja, é para bobo entender. Efeito Dunning-Kruger tem sido um fenômeno, principalmente hoje motivado pelo espaço virtual, que permite que verdades de alta complexidade sejam assim traduzidas em dogmas fáceis, reproduzíveis, em frases prontas, confortáveis. O próprio Dunning e o Kruger, que são os teóricos sobre esse efeito, discutem esse fenômeno de emburrecimento dessa estrutura social, que evita as realidades cientificamente mais complexas e, vamos dizer, angustiantes pela própria instabilidade e escolhe o campo do material, do concreto, do palpável, que é fácil de entender. Veja que até Rousseau, que é um nome bem mais forte dentro da nossa composição filosófica e do pensamento contemporâneo, já mencionava que o indivíduo está sujeito a inúmeras desigualdades. Muito antes de Hegel teorizar sobre isso, Rousseau já estava mencionando que o indivíduo sempre está suscetível a um sem número de desigualdades naturais que dizem respeito à nossa condição, por exemplo, de saúde, né, aos acessos que nós temos para conseguir lutar por alguma coisa, e as desigualdades políticas ou sociais, do lugar onde a gente vive, da renda das pessoas que nos acompanham, e isso determina a nossa capacidade de alcançar uma linha de chegada em qualquer nível de competição dentro de uma realidade social. Então, vem agora me dizer, por exemplo, que as cotas não fazem sentido. Nesses níveis de desigualdade absurdos a que essa sociedade está sujeita. Tem como? Não tem como. Mas veja, além da estupidez da sociedade brasileira em tentar resumir, né, isso num fenômeno mais simples do que entender essas subjetividades, nós temos mais camadas dessa meritocracia justificando essa ideologia. Uma das camadas talvez mais pesadas, mais doloridas, é uma espécie de justificativa para essas desigualdades. Nós precisamos justificá-las. Ou seja, nós não nos conformamos necessariamente que essas desigualdades ainda existam dentro de uma dinâmica democrática. Ou seja, desigualdades, pelo menos profundas como essas que nós vivemos, não são aceitáveis numa estrutura democrática extremamente apoiada em cidadania, como é essa que nós temos no Brasil desde 85, né? E, claro, consolidadas pela Constituição Federal de 88, que inclusive lá no seu artigo 5º coloca como princípio pétreo inalienável o princípio de igualdade, bem como no seu artigo 6º, distribuição de renda, trabalho, saúde, educação, segurança, previdência, maternidade, lazer e tudo mais. Ou seja, é garantia. Como você justifica isso? Como você justifica que o modelo democrático garanta, te ofereça por lei, no princípio pétreo inalienável, ou seja, cabe a todos
sem qualquer tipo de distinção e as desigualdades ainda sejam tão profundas como nós vivemos hoje. Olha a estratégia. Nós tiramos hoje nessa jogada a responsabilidade do Estado democrático em garantir essa igualdade e nós transferimos essa irresponsabilidade do Estado para uma dinâmica de fracasso pessoal. É muito mais fácil. E claro, para uma demanda populista como o atual governo brasileiro ou para o governo estadunidense, como tem sido para boa parte do mundo ocidental, é muito mais convincente você dizer que o pobre morrendo de fome na marginalidade está assim por um fracasso pessoal, que o morador de rua vive ali das sobras e de uma condição de subhumanidade porque ele escolheu ser assim, que as pessoas constroem casas nas encostas de preguiça de elaborar um projeto residencial estruturado em regiões melhores. Tudo isso que eu estou citando são falas de representantes do governo. Você deve ter ouvido isso aí nas últimas manchetes pelo Brasil. É muito mais prático você justificar desigualdades dentro de uma democracia pelo fracasso pessoal dessas pessoas do que por um Estado que fracassou. Porque o Estado democrático brasileiro fracassou e fracassa todos os dias. Fracassa quando não oferece trabalho a todos os cidadãos, fracassa quando não há estrutura de moradia compatível com dignidade para todas as pessoas, fracassa quando não há escolas, fracassa quando não há estrutura de segurança pública compatível com a sobrevivência, fracassa quando segrega, fracassa quando impede essas pessoas de sobreviver. Mas em vez de assumir essa irresponsabilidade, esse fracasso do Estado, dessa perda progressiva do que foi a demanda do welfare state, nós preferimos dizer que as pessoas é que são preguiçosas, as pessoas é que são inaptas, elas é que não conseguem ou não querem lutar por si mesmas para construir um arquétipo do brasileiro à imagem e semelhança de um Jeca Tatu, ou seja, daquela criatura preguiçosa, né, e vamos dizer inerte à sua própria realidade, que simplesmente vive assim porque quer, vive assim porque escolheu viver assim e não é capaz de sair dessa realidade por si só, né? Então nós vamos dizer que criamos esse arquétipo BR aqui como a base do entendimento de quem é o brasileiro. Democracia falhou, né? Vamos dizer que a democracia brasileira é um projeto falho. Veja que Darcy Ribeiro, no século passado, já falava que a democracia brasileira era um projeto que não funcionou, que deu errado, que fracassou e que na intenção de incluir a todos deixou milhares de fora. Mas desde quando as nossas lideranças políticas têm coragem, têm peito para falar um negócio desse? Para assumir: eu errei, eu não dou conta, eu não consigo, nós não conseguimos, o nosso projeto até aqui não funcionou. Não, a culpa é de quem é pobre, a culpa é de quem sofre, né? Então, nessa dinâmica de atribuição do fracasso do Estado às pessoas, nós criamos uma dinâmica hoje de culpabilização da vítima. Então, a vítima que se encontra ali negligenciada é a culpada pela própria realidade. Nada do Estado, claro, não.
né? E assim, pouco a pouco, nesse processo de transferência de culpa, nós vamos naturalizando as desigualdades. E essa naturalização das desigualdades é tão intensa que nós somos capazes de aplicá-la a nós mesmos. Se a nossa condição é de injustiça social, de pobreza, de exploração ou de qualquer outra coisa do tipo, nós acabamos avaliando que nós estamos assim porque, sei lá, nós não nos esforçamos o suficiente para poder sair disso, né? Porque nós talvez sejamos meio preguiçosos, meio negligentes, muitas das vezes procrastinamos as nossas responsabilidades, então a culpa é minha mesmo, por isso que eu sou pobre, e por isso que eu ganho mal, e por isso que eu não tenho acesso ao que os outros têm, ao que as camadas superiores têm. Então nós nos conformamos com a nossa própria condição subalterna e exploradora, para entender que se nós quiséssemos algo diferente, nós talvez nos sacrificássemos. E aí, na sua realidade, por exemplo, de estudante, essa ideia é vendida constantemente, não é? Você deve provavelmente sofrer as pressões desses perfis de gente louca, dizendo que estuda 14 horas por dia, que não tem final de semana, que não tem feriados, que para conseguir grandes resultados, não é? Da mesma forma que você vê pessoas dizendo que passar nos vestibulares é fácil, sem considerar o histórico familiar, econômico e tudo que essa pessoa já viveu, né? Mérito, né? E se você não passou ainda, te convencem de que a culpa é sua, né? A culpa é sua por não ter tido acesso ao conhecimento especializado para conseguir a aprovação, e você acaba se conformando que as coisas são assim mesmo. Alguns têm mais do que outros. Você acaba acreditando que as coisas realmente funcionam assim. Pesado isso, não é? Extremamente pesado e revoltante, muito revoltante, pela forma como nós aceitamos essas jogadas, pela forma como nós incorporamos esse valor de naturalização da injustiça como base da nossa cultura, da nossa percepção de realidade, né? Bom, outra base que de alguma forma faz essa plataforma ideológica ser tão popular hoje é que ela promove uma invisibilidade monstra, além, claro, do silenciamento. Eu acho que voz, né, e visão são aqui partes de uma demanda social única. Então, invisibilidade e silenciamento dos preconceitos estruturais, ou seja, das matrizes de preconceito que acompanham a formação da nossa história ao longo dos séculos, séculos e mais séculos. Porque veja que a demanda meritocrática avalia o hoje e a sua habilidade agora de trabalhar, de estudar ou de fazer seja lá o que for. Não avalia todas as contingências da pessoa que você é. Ou seja, essa invisibilidade ou esse silenciamento tira completamente o viés fenomenológico que nos compõe enquanto indivíduos, dessa complexidade toda que nos faz pessoas, né? Fenômeno. Fenômeno, para mim, é uma palavra terrível. Eu nunca consigo dizer, muito menos escrever. Viés fenomenológico apagado, né? Que viés é esse, né, dentro da nossa realidade? Esse viés é o que manteve, por exemplo, essa sociedade escravocrata até o século XIX, criando políticas de reparação social só no século XX. Esse viés fenomenológico tem a ver com a estrutura patriarcal sobre a qual nós fomos construídos, uma sociedade construída por homens e para homens, que eliminou completamente a existência da mulher, também até meados do século XX.
e cria oportunidades desiguais, né? É um viés ideológico de uma pobreza absoluta do interior do Brasil, em benefício das regiões litorâneas que tiveram mais recursos e mais aporte político. É uma matriz fenomenológica apoiada em corrupção, já que nós somos marcados desde os primeiros anos de formação desse país por amadorismo e por posturas moralmente questionáveis. Tudo isso é apagado, né? Tudo isso é esquecido, substituído por uma intenção muito clara de manutenção de privilégios. Ou seja, todas as vezes que eu torno esses preconceitos estruturais apagados da nossa herança escravocrata, de uma sociedade patriarcal ou de qualquer coisa assim, eu estou mantendo os privilégios de um grupo que sempre se beneficiou disso. Então, meu senhor, toda vez que você questiona as políticas de cotas, de alguma forma, percebendo isso ou não, você está reivindicando aproveitar-se ainda dos privilégios da sua classe, provavelmente branca, provavelmente muito bem de renda, provavelmente com acesso aos melhores cursinhos, às melhores escolas, aos melhores professores. E você sabe que esse seu histórico familiar, econômico e educacional vai te garantir uma vaga numa faculdade, nas melhores faculdades do país. Você quer esse privilégio para você, porque esse privilégio faz parte da história do seu povo, faz parte da história da sua classe, que sempre esteve nos ombros dos escravizados, nos ombros dos subjugados nessa sociedade. Então você quer manter isso, e qualquer política de cota, qualquer política de distribuição de renda, ou políticas que tentem determinar a renda mínima ou qualquer coisa do tipo, ameaçam o privilégio secular que você ganhou, né, da classe social a que você pertence. Então, esse desejo pela manutenção de privilégios criou recentemente nesse país não a luta de classes, mas um ressentimento de classes, uma base de ranço. Toda vez que pobre ganha lugar, toda vez que preto não está na senzala, toda vez que mulher lidera, isso incomoda, perturba, porque ameaça esses privilégios secularmente estabelecidos. Então nós estamos vivendo nessa matriz meritocrática com um ressentimento de classes muito grande. Defender mérito como correspondência de poder é ressentir-se das classes que estão começando a subir e estão começando a ocupar os lugares privilegiados que não são seus. Aqui, quem fala demais disso é o Vladimir Safatli, que eu já citei várias vezes, mas esse conceito já está na boca de tudo quanto é sociólogo e pesquisador hoje em dia, porque é o Brasil, né, ressentido dos que são agora classe em ascensão. Inclusive, hoje nós temos governos que dizem que governam para as maiorias e não para as minorias, não é? Então, isso tem sido uma das razões para sustentar essa ideologia meritocrática distorcida, para afundar os movimentos sociais, né? Então, essa manutenção de privilégios, né, em ascensão precisa da queda dos movimentos sociais, de uma sabotagem desses movimentos sociais, de considerar que movimento social deturpa a cabeça de criança, de dizer que movimento social é baderna na rua, que precisa de contenção policial, de confundir movimento social com postura criminosa, porque movimentos sociais ameaçam os privilégios. Você consegue me entender? O que isso é herança no Brasil? É herança de ainda uma perspectiva eugenista, que quanto mais eu estudo, mais eu percebo que nós talvez tenhamos sido mais eugenistas do que os nazistas alemães, né, na defesa de que existem pessoas melhores que outras.
que existem cores melhores que outras, que existe gênero melhor que outro, que existe orientação sexual melhor que outra. Nós somos uma sociedade de castas, né, de estratos. Isso vem de uma ideia de perpetuação das elites que ainda governam esse país, né, das velhas elites. Acredito que as mesmas elites que fundaram a República Brasileira é a mesma base, de uma manutenção de uma estrutura de precarização do trabalho, né? Ou seja, quanto mais eu exploro, mais resultados eu consigo para a manutenção dessas elites. E claro, o trabalho braçal reduz desempenho, é mal remunerado, não é? E como é que você permite que esses grupos saiam dessa condição subalterna? Não, eles têm que ficar assim. Esses grupos precisam ficar dentro dessa perspectiva. Consegue entender? Além disso, eu ainda posso dizer que meritocracia tem um fundo fortíssimo na ideia de produtividade, na ética do trabalho do século XXI. Até porque essa ideia do mérito está associada quase sempre à produção, né? Então, nós vivemos dentro dessa dimensão hoje, foco absoluto em produzir. É aquilo que o Ramblin' Shaw chama de sociedade do alto desempenho. Nós precisamos sempre render mais. E a gente chega ao absurdo de nos sentirmos culpados quando a nossa produtividade não é tão alta quanto esperam de nós. Porque a gente pensa que o nosso mérito foi reduzido. E em vez de nós conquistarmos poder, nós somos, na verdade, punidos, né? Assim como você foi punido quando o seu rendimento escolar, por exemplo, foi menor do que o esperado. Esse foco na produtividade cria uma perspectiva de darwinismo social. Acredito que você perceba isso, não é? Ou seja, os mais aptos vencem, os menos adaptados são excluídos. Não há espaço para todos, há uma espécie de filtro que só mantém os melhores. E aqui a competição é selvagem, né? Cada um lutando por si e vamos lá, que não tem espaço para todo mundo ter sucesso nesse mundo. O padrão do que é sucesso é muito restrito também. Sucesso é popularidade nas redes, é quantidade de seguidores, é dinheiro na conta. Isso é sucesso. Tem nada a ver com sentir-se bem, não. Não tem nada a ver com cultura, não. Tem nada a ver com sensibilidade, desenvolvimento humano, não. Tem a ver com isso. Ou seja, nós incorporamos de tal forma essa sociedade do desempenho que matrizes que antes eram exclusivas do mercado, hoje passam a ser estruturas completas de sociedade. Ou seja, nós vivemos numa espécie de sociedade de mercado, né? Eu não sei se alguém já usou esse termo, sociedade de mercado. Aproxima um pouco do que o Karl Polanyi discute sobre a sociedade. Eu acho que é um pouco disso, né? Da lógica de mercado hoje ser a base de sociedade. A gente lida com as pessoas assim, né? Não? Você começa a selecionar as pessoas com quem você tem contato pelo retorno que ela pode te oferecer. Você começa a avaliar as pessoas por um tipo de oferta e procura. Já percebeu isso? Nós transformamos as pessoas em mercado. E aí, quanto mais sucesso nós tivermos nessa demanda de mercado, melhor é para nós. Isso vem com uma força muito grande desde 1989, com o Consenso de Washington. Eu já expliquei demais sobre esse Consenso de Washington, que foi uma das matrizes para consolidar a estrutura neoliberal da forma como nós conhecemos hoje. Consenso de Washington firmado principalmente por Margaret Thatcher, né, na Grã-Bretanha,
e pelo Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos na época, tira o foco de um estado de bem-estar social, da responsabilidade do Estado em prover cidadania, e cria um foco cada vez maior em lucratividade. Ou seja, a sociedade deve estar apoiada em lucro. Esse negócio de estado de bem-estar, não, cada um luta por si. Cada um busca lucrar por si, e as pessoas vão ter sucesso se elas lutarem bastante por lucratividade. Na verdade, todos nós lutamos por lucratividade, né? Para enriquecer a nós mesmos? Não necessariamente. Geralmente a gente enriquece o patrão, né? A gente enriquece grandes corporações, as grandes marcas prosperam. Nós estamos na mesma. Você entender que a luta por lucro não é nossa, né? Mas é uma herança do consenso de Washington, e é inevitável que as revoluções industriais, desde o século XVIII, tenham também intensificado esse processo, principalmente porque elas trouxeram uma demanda de refinamento do mercado, refinamento do trabalho, ou seja, do trabalho braçal para o trabalho cada vez mais intelectual. Ou seja, você precisa ser produtivo, você precisa ter alto desempenho, isso é o que manda numa sociedade, isso é o que determina se você é uma pessoa admirável ou desprezível, né? Isso precisa ser convertido em lucratividade, até porque desde a demanda protestante, a ética do trabalho funciona assim. A ética do trabalho associa demandas de produção à sua utilidade no mundo. É uma perspectiva utilitarista, não é? Isso aqui quem fala é Max Weber. Então, nós acabamos nos enfiando nessa ideia e acreditando que se nós não temos alto desempenho numa dinâmica de mercado de trabalho cada vez mais refinada, e se isso não traz para nós uma lucratividade cada vez maior, culpa sua. Aí, ó, vagabundo, não se esforçou o suficiente. E aí você começa a pensar, e as pessoas que não têm acesso a esse refinamento? E as pessoas que não têm acesso às ferramentas básicas para entrar nesse jogo? Porque eu, por exemplo, sou privilegiado de ter acesso a conhecimento, às ferramentas virtuais e de me atualizar constantemente nisso. Você que está me ouvindo, se está me ouvindo, é porque é privilegiado nessa demanda também. E os que não são? Os que não têm esse privilégio? Como é que fica? Eternamente à margem. Então nós simplificamos a ideia dizendo que as pessoas não conseguem porque são estúpidas, porque são preguiçosas, mas nós não levamos em consideração, como o Chico de Oliveira discute, que nem todas as pessoas têm acesso a essas ferramentas básicas para entrar nesse circuito, as ferramentas de sobrevivência. Como é que fica? Não fica, né, meu senhor? Não vai, não entra. Então nós justificamos uma sociedade no alto desempenho, nos esgotamos nisso, caímos em depressão, em esgotamento, em burnout, acabamos com a nossa saúde física e mental para conseguir entrar nisso, e outros tantos morrem de fome, morrem de abandono, morrem invisíveis nessa estrutura porque não tem as ferramentas para sobreviver. Quem está mais ferrado? Quem está dentro do circuito ou quem está fora dele? Eu não sei te dizer. Para mim está tudo ferrado. Tudo ferrado. Porque ninguém aqui consegue viver com qualidade. Ou seja, nós abortamos as pessoas do modelo de sociedade em que nós estamos. Nós abortamos a humanidade nessa dinâmica de meritocracia. O resultado é mais importante do que você. O seu desempenho é mais importante do que a sua felicidade. Os resultados do seu trabalho importam mais do que a sua existência. Se você morreu trabalhando, o importante é que você trabalhou. Essa é a dinâmica meritocrática. Vão aplaudir o seu trabalho, mas jamais reconhecer que você existiu. Te apaga, te detona no sistema. Então, essa estrutura de sociedade dentro de mercado, essa sociedade de mercado, como eu estou mencionando, anula o indivíduo. É uma estrutura como a Kimbembe chama de necropolítica, né? E determina a morte de nós todos. E uma última dinâmica que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum
é a transformação de exceção em regra. Ah, isso aqui é fabuloso, né? Porque aí você tem um sujeito lá de dentro da favela mais pobre e precária do mundo, que conseguiu revolucionar a própria vida, né? Seja lá por que tipo de fator foi, e ele é usado como regra. Olha lá, se ele conseguiu, todo mundo dá conta. Você já deve ter visto essa palhaçada, né? Sempre muito frequente no Brasil. Então, usa-se isso muito com atletas, né? Usa-se muito isso com artistas e hoje, mais recentemente, com cientistas, né? Saiu de uma condição precária lá da escola pública, olha onde ele está. Ninguém leva em consideração o que o John Rawls chama de loteria social, né? Ou seja, ele ali teve a sorte de ter fatores que conjugados proporcionaram para ele sucesso. Do apoio de uma família, de um professor que deu algum tipo de infraestrutura para ele, de uma ONG, ou de, sei lá, alguma base que nós muitas das vezes desconhecemos. Ali, naquela confluência de fatores, ele conseguiu sucesso, conseguiu escapar da ordem social em que ele estava. E aí dizem que é o esforço dele, única e exclusivamente a inteligência e a habilidade dele que renderam sucesso. E como todas as pessoas são iguais, porque não tem diversidade, né? Todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo tem as mesmas habilidades intelectuais, todo mundo sai do mesmo cenário. Então todo mundo dá conta? Claro, todo mundo dá conta. Por que você não virou o Neymar ainda? Preguiça! Por que você não é o novo Einstein? Pura preguiça! Você não quis. Só porque você não quis. Não leva em consideração essa complexidade de fatores que pode conduzir as pessoas a esses patamares mais elevados. Você quer saída? É saída que você quer? Política pública. Não é jogar sobre as pessoas a responsabilidade das injustiças sociais que elas vivem. Não seja patético, não seja estúpido a esse ponto de culpar as pessoas pelos fracassos que elas têm. Entenda que só políticas públicas de reparação, principalmente de reparação histórica, são capazes de atenuar as desigualdades vividas. Não uma ideologia ignorante que justifica e normaliza as desigualdades. Essas políticas públicas começaram a ganhar muito impacto nos anos 90. Nós sabemos do início delas, com Fome Zero, com Bolsa Família, com Bolsa Escola, com a evolução para Minha Casa Minha Vida, com a política de cotas, com essas políticas todas, com políticas assistenciais. E nós precisamos continuar defendendo o estabelecimento dessas políticas, porque nós ainda estamos numa democracia. Essa democracia ainda é regida pela Constituição. E essa Constituição ainda tem por princípio maior a cidadania. Enquanto esse princípio for o maior, nós ainda precisamos lutar com unhas e dentes por políticas de distribuição de renda e por distribuição de condições, de ferramentas de sobrevivência, para que esses grupos possam lutar por melhores condições de vida, sem que haja a interferência desses julgamentos. Então, essas políticas públicas, comandadas principalmente, pelo Ministério Público e pelo Poder Legislativo, precisam continuar sendo a matriz principal, junto, claro, com programas de esclarecimento junto à população sobre a relevância dessas políticas, para que nós consigamos parar de falar asneira quando diz respeito a esse assunto. Se eu conseguir escrever esclarecimento, isso, esclarecimento. Então, é urgente, precisamos disso, precisamos ouvir sobre isso, para que essa sociedade, talvez, não vou dizer que seja justa, mas que ofereça condições reais de nivelamento de condições para que nós possamos lutar por dias melhores.